com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. 8h15. Eu errei aqui, mas vocês agora vão escutar o Bate-Papo Esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo cravado, hein? 8h15. Chegamos na hora certa, Carmo. Bom dia para você. É o horário marcado e programado. Isso é o que faz o Vasco na vida da Carol, tá vendo? O time dela perdeu no São Paulo, ela tá achando que já ia ganhar, que era favorita, está desnorteada aí, mas tudo se resolve. Bom dia para Carol, bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos os amigos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, entre eles, Nicolini e Palestrinos, felizes da vida com o Verdão. Mandar um grande abraço para o José Carlos Pazini, que durante tanto tempo a gente teve confrontos, ele pela DCGM, eu pela Embraer, jogava futebol, futsal, gente da melhor qualidade. O Pazini é um grande palmeirense, e agora pela manhã, junto com a filha dele, a Juliana, indo para o trabalho e nos ouvindo. Abraço aí para o Pazini, para a Juliana, palmeirenses felizes da vida com o momento do Verdão na competição. E claro, a todos que estão conosco aí, boa semana, hein? Opa, por falar em Palestrino, meu abraço vai pro Pavan, a grande Pavan lá de Taubaté, gente que acompanha a gente todas as manhãs e hoje colhe mais uma rosa na Horta da Vida, meu querido Antônio Carmo. Você tentou o Pavanzinho, parabéns para ele, felicidade, está feliz da vida com o Parmeira também, viu? Então, o Palmeiras teve um zagueiro chamado Pavan, lá para 1976, jogou pouco no Palmeiras, Pavan. Olha aí. Mas o Pavan... Os Pavãs mandavam no União São João de Araras, lembra? Também. A turma lá, dessa turma, viu? Essa máfia aí, viu? Olha ali, ó. Fazendo chover, mandando prender e soltar o que quiser. Mas se ele tem 70 anos, ele teve o privilégio de ver a primeira academia de Dom Nelson Ernesto Filpo Nunes, depois a segunda com Oswaldo Brandão, a terceira com Vanderlei Luxemburgo e dizem a quarta agora com Abel Ferreira. Um abraço aí pro Pavan. Muito bom, Antônio Carmo. E o que a galera viu do Taubaté no sábado? 111 anos do burro da Central. Teve aí a confirmação do professor que continua para a temporada da Série A2, uniforme novo, sócio torcedor. Mas jogador que é bom nada, né? Mas confirmou a comissão técnica, né, Nicolini? Confirmado, então, que Rogério Henrique, el dia que me quieras, la noche, né? O grande cantor de bolero, Rogério Henrique, está mantido. Foi anunciado o preparador físico, fisiologista, treinador de goleiros, aquela coisa toda, é mantido o Rogério Henrique. A gente faz uma comparação com o São José, que já havia confirmado o Marcelo Marelli, ambos vieram, estou falando do São José, porque ambos vieram para a Copa Paulista. No Paulistão, que o Taubaté parou na semifinal, era o Alberto Félix, no São José o Paulo Roberto Santos. Saiu para a Copa Paulista, São José trouxe o Marcelo Marelli, o Taubaté trouxe o Rogério Henrique. O Marcelo com mais conhecimento aqui no futebol do interior, foi campeão com o Sertãozinho esse ano da Série A3, o Rogério com menos trabalho. Bom, não, o São José até que foi melhor do que o Taubaté, lógico, né, em termos de participação na Copa Paulista, mas ambas as torcidas, em sua maioria, a gente percebe, não queriam a permanência desses técnicos, mas eles estão mantidos. O nariz. Isso. Mas peraí, não fez nada com a Paulista, vai ficar para o Paulistão que é mais complicado, que é mais difícil? Tem correção nesse sentimento. Mas Nicolini está mantido, a diretoria entende que fez um bom trabalho, que tem condições de melhorar. E os times serão outros, né? Não fica quase ninguém. O Taubaté principalmente, o São José tem uma meia dúzia aí, que já jogou, que volta, que estava emprestado. No Taubaté está voltando, né? O Samuel Pires, o goleiro, o Luanderson, zagueiro, pode ser que volte mais um ou outro que atuou também dentro do Paulistão da Série A2 desse ano. Então agora o que eu vejo, Nicolini, por parte das torcidas é o seguinte, gente, quem é o técnico agora? É esse, vamos apoiar. Agora, de novo, tem aquela história, Nicolini, você tem 4, 5 rodadas para o técnico poder trabalhar. Se fosse um campeonato encurtado, não daria não, mas está mantido aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, né? Trabalha-se ali 4, 5 rodadas, não vai dar certo mesmo, perdendo tempo, então vamos trocar já. Né? Então tem que apoiar, já que é esse o nome, não adianta você ir para o estádio
né? Isso serve para o Taubaté, que confirma aí Rogério Henrique, São José, que já havia confirmado Marcelo Marelli, e para o estádio achando ruim. Já vai com esse técnico, então não vá, né? Não perca tempo. Então o Taubaté no sábado mostrou que a Mil Clean continua, nova camisa, novo fornecedor de material esportivo, aquela coisa toda. Mas o que o torcedor quer saber mesmo é de time montado, jogando bem e brigando pelo acesso. Então, por enquanto, o Taubaté não apresentou ninguém, não falou de ninguém, disse que já tem muitos jogadores acertados, e aí vai ser liberado aí a conta-gotas, né? Ninguém vai falar, chegaram 10, né? Eu acho que os times vão, 2, 3 Parou a tal. Kombi. Por aí. É aqui que é o Joaquinzão? Opa, abre aí, ô pessoal, né? Chegamos. Não será assim, né? E aí vamos ver como é que se montam os times. A gente está falando do Taubaté. O São José se reapresenta hoje, reapresentação marcada para esta segunda-feira. O trabalho começa. Taubaté não vi de data, mas é agora, na semana que vem, eu acho também, que começa o trabalho visando a temporada do ano que vem, meu amigo, porque ó, hoje é 3 de novembro, né? O campeonato vai começar 10 de janeiro. 60 dias aí, meu amigo, e nisso aí, se o time não aproveitar bem, entra no campeonato já para trás. Então tem que correr agora para deixar tudo em ordem. É isso, vamos acompanhar. Taubaté e São José começam o trabalho para a temporada 2026, que vai começar, como você disse, em 11 de janeiro. Começa cedinho ano que vem. Então, é preciso começar os trabalhos aí no máximo na metade do mês de novembro. São José afirma começar hoje trabalhos no seu CT. O Taubaté ainda não tem data, talvez na próxima segunda-feira. E é isso, é hora de começar a apresentar a rapaziada e ir para o treino, preparando-se para a Série A2. Boa sorte para as equipes do Vale do Paraíba. Carmo, para nossa grande audiência em 102,9 FM também em áudio e vídeo, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A, 31ª rodada. Primeiro fale dos jogos do sábado. O Santos tragicamente empatou com o Fortaleza na Vila Belmiro, 1-1, e graças a um gol contra, porque se depender do ataque do Santos para fazer gol, um abraço. 1-1 contra o Fortaleza, segue fora da zona do rebaixamento o Santos. Mais uma rodada que passa, porque o Vitória perdeu para o Cruzeiro no Mineirão 3-1. O Mirassol empatou com o Botafogo 0-0 e o Flamengo fez a parte dele 3-0 no Sport, Antônio Carmo. Mandar um abraço aqui, como sempre, nos acompanhando todas as manhãs, o Carlos Avelar, grande técnico do futebol amador de São José de Taubaté, o Barriga Santista. Grande Barriga. Sábado me mandou uma foto, pimpão, assim, estava na Vila Belmiro, vim aqui, falei, cuidado com o Palermo. Então tá explicado. Foi ele. Ele mais 14 mil, mais 13 mil lá. E aí, falei, cuidado com o Palermo, né? E o Santos deu uma tropicada, Nicolini, de uma certa maneira, o resultado, ele não foi trágico, porque o Santos impediu um adversário que está abaixo dele de subir na classificação, e como você disse, ele viu o Vitória já no sábado, caindo diante do Cruzeiro. Eu acho que Juventude e Sport, esses dois não contam mais, né? Apenas são figurantes no campeonato. Sim. E viu também o Inter, que está acima dele, empatar com o Atlético Mineiro, só viu mesmo o Ceará ganhar o jogo do Fluminense, da rodada de ontem. Então, o resultado prático não foi trágico para o Santos. Trágico foi o jogo, de novo, a ruindade. Nicolino, outra coisa, eu que, você sabe, sou um crítico... Carmo, perdeu 5 pontos para Vitória e Fortaleza. Você acha que o Santos vai ganhar algum ponto contra Flamengo, Palmeiras 2 vezes e Mirassol? Mas nem o santista mais fanático acredita que nas 4 próximas rodadas o Santos vai fazer ponto. E aí ele deve ser ultrapassado por Vitória e Fortaleza, e faltando 3, 4 rodadas, um abraço no gaiteiro, muito obrigado, eu tô contigo naquela de que time grande quando entra de cabeça na zona do rebaixamento no final da tabela, não sai mais. Você tem toda a razão nesse aspecto, que o Santos tivesse vencido o Vitória e o Fortaleza, eu já estava tranquilo, você ia passar um fim do ano sem preocupações, sem precisar tomar um remedinho a mais, porque a situação já estaria com 38 pontos. Né? E poderia aí perder esses jogos todos, e os outros mais para baixo. O Vitória com 28 e tal. Você tem razão nesse ponto, se não ganha esses jogos, mas aí que se escreve às vezes a história valente de um time grande.
Tá todo mundo, eu vi 3, 4 santistas, assim como vocês, dizendo o seguinte: gente, se a gente não ganhou aqui do Fortaleza, nós vamos pegar o Palmeiras, que acaba de amassar os outros lá no Allianz Parque, nós vamos tomar 5 do Palmeiras. Se a gente não perder de 6, tá bom. Não, mas o futebol não é assim, não é de véspera, Nicolini. Eu vou pegar o Flamengo no Maracanã. Realmente a tabela para o Santos foi maravilhosa, né? Pega os 2 maiores times do Brasil fora de casa, um atrás do outro. Quer dizer, é para judiar mesmo, né? Então, só que se consegue aí um pontinho aí e tal, dificulta, ganha um empate com o Palmeiras, um empate com o Flamengo, e já é um ponto meio fora da curva que o Santos vai buscar. Porque dentro de uma normalidade, desde que quando começa o campeonato, Nicolini, você marca lá. Vou pegar o Palmeiras no Allianz Parque, o Flamengo no Maracanã, podemos perder, certo? Não podia perder esses jogos, você tem razão. Mas, de uma maneira geral, nesse contexto atual, é o que a gente vê que o Santos, pelo menos, manteve-se ali com esta vantagem de pontos. Só que, logicamente, tinha toda a obrigação de ganhar. Isso é inquestionável, do Fortaleza, e que o técnico do Santos conhece tão bem, trabalhou durante 3 anos lá, poderia saber melhor as coisas, né? E não conseguiu. Ficou nesse empate aí, o jogo ruim. E eu estava olhando, Nicolini, Santos e Fortaleza, parecia um jogo do Campeonato Argentino, sábado. Não sei se você reparou. Santos começou com 5 argentinos e o Fortaleza com mais 5. Desses 10 argentinos, você pega um, mais ou menos, que poderia estar jogando no futebol do Brasil. O resto não, certo? Que eles vêm para tomar lugar de jogador aí, de categoria de base. O Robinho Júnior entrou no segundo tempo e melhorou o time. Poderia estar jogando. Botou já, fogo no jogo. Apostar mais nele. O Neymar entrou, porque o Neymar é que manda na Vila, fiquei sabendo, né? Os caras, não, você não tem condição, eu que mando, eu vou jogar, pronto, entrou. E ele é um jogador diferenciado. O Neymar, com uma perna só, joga mais que qualquer jogador do Santos, tá certo? Então, ele ajudou o Santos lá a buscar um empate, aquela coisa toda. Então, esse Lautaro Dias, Nicolini, que é inimigo do gol, né? Nos últimos 40 jogos, fez 2 gols. Então, ele não pode ser o centroavante do Santos. O Rolheza, que eu achei que até é um jogador de melhor qualidade, também caiu, aí o Barrial, Escobar, o Frias, depois ainda entra mais alguns, e o Fortaleza lá com seus Brites, Ávilas, Pochettino, Herrera, Nicolini, parecia jogo de campeonato argentino, tinham 10, nada contra os hermanos, né? Mas, Nicolini, se estivesse Serras, Ramos Delgado pelo lado do Santos, Ardiles, Kempis, como jogou no Santos, o Luque, tal, aí você fala, então tá bom, peraí, né? Mas não, Nicolini, é a subdivisão, a segunda, terceira, quarta divisão do futebol argentino, a baba, então não pode, Santos e Fortaleza estão pagando por isso aí, ó. Usa a rapaziada aí do Brasil aí, que até o Santista lá falou assim, você viu no Palmeiras? O moleque de 20 anos lá entrou numa semifinal de Libertadores e jogou e botou os outros medalhões no banco. E o Santos sempre foi assim, Nicolini. O Santos sempre foi, é o time mais pródigo disso do Brasil. A coisa apertou, vem a base e resolve o problema. Mas agora parece que não estão querendo resolver. Enfim, o resultado é prático, logicamente, não foi maravilhoso, mas serve aí para o Santos ainda nessa batalha tentar escapar do rebaixamento no sábado, que foi essa rodada aí, abrindo a competição, e a gente viu mal empate de Botafogo e Mirassol, e aí o Flamengo, né, apenas cumpriu tabela contra o Sport, não precisou nem do Zico, fez 3-0, e o Cruzeiro ganhou do Vitória também por 3-1, os times que estão mais na parte de cima da tabela. É isso, meu querido Antônio Carmo. No domingo, sequência da rodada, a gente teve a vitória do Corinthians 2-0, confirmando o mando, gol do Memphis Depay de novo, e o Coringão firme, querendo pré-Libertadores, é isso que se fala pelos lados do Corinthians. O Bahia venceu o Red Bull de virada 2-1, o Red Bull que entrou num parafuso, trouxe o Mancini, não ganha. Começou a gestão Mancini ontem. É começou isso, e há quem diga que corre seríssimos riscos, que o time está entregue, o time não tem forças, né? E com 36 pontos, corre risco iminente também de ir para a zona da degola. O Ceará escapou vencendo o Fluminense 2-0, o Inter em casa só empatou 0-0 com o Atlético Mineiro, resultado péssimo, se mantém ali com 36 pontos. Lembrando que Bragantino e Internacional tem 36 com 31 jogos. O Santos tem 3 pontos a menos e um jogo a menos. Um jogo contra o Palmeiras, mas um jogo a menos. O Palmeiras que botou lá Dudu e Ademir. O Dudu não, porque ele já não está entre nós, mas o Ademir podia bater uma bolinha lá na Serra. 2-0 contra o Juventude. Importantíssima vitória para manter o time na liderança. E o São Paulo em São Januário
conseguiu uma grande vitória. O Vasco aí cansou de tanto ganhar, perdeu em casa 2-0. Que era o melhor time, eu tinha dito aqui, junto com o Mirassol, nesse momento do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas e para mim foi a surpresa, Nicolas. Eu errei na loteria, joguei jogo 12, Vasco São Paulo, em São Januário, gravei lá Vasco da Gama, Coluna 1. Coluna 1. E o São Paulo conquistou uma bela vitória que coloca o time na briga pelo G6, sim, do Campeonato Brasileiro. G7 agora, né? Do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está apenas 3 pontos atrás do Fluminense, que é o 7º colocado neste momento no Campeonato Nacional. O Fluminense está na semifinal ainda da Copa do Brasil, pode brigar, vai brigar pelo título da competição. Mas foi uma grande vitória do São Paulo, recuperadora, depois da resultados ruins e 3 derrotas seguidas, ganhou do Bahia semana passada e agora de novo do Vasco sem tomar gols, 2 vitórias por 2-0. Ganhar em São Januário não é fácil, neste momento com o Vasco melhor, ainda muito mais difícil. São Paulo conquistou uma grande vitória. O Palmeiras, eu vi lá, a linha ofensiva tinha Edu Leivinha, César e Pio na ponta esquerda, nem o Ney jogou. Correu risco o técnico do Palmeiras, mas ele explicou, o Abel. Não, os jogadores estavam estafados depois do jogo de quarta-feira, onde tudo foi deixado em campo, mentalmente, principalmente, essa parte mental que ele trabalha muito bem. Sabia que o jogador podia estar mais relaxado e não podia fluir. Aí ele tirou ali, só colocou 3 titulares e o time ganhou sem sustos de 2-0 na melhor atuação do goleiro, incrível que pareça. Carlos Miguel, no final do jogo, quando já estava 2-0, fez 3 defesas espetaculares, provando que pode ser o titular do Palmeiras. Ainda existem restrições ao goleirão aí, pela passagem dele do Corinthians, obviamente. O Corinthians, com a vitória boa sobre o Grêmio por 2-0, entra nessa briga aí que você falou de pré-Libertadores ou até de Libertadores, né? Ele tá a 5 pontos apenas também do Fluminense e ainda tem jogos interessantes. Eles pegam o Red Bull, Nico, quarta-feira em Bragança e vai como favorito para o jogo de lá, o Corinthians, que deu uma boa recuperar, 3 vitórias seguidas na competição. Nossa, 3 vitórias são 9 pontos, você dá uma deslanchada, foi aquilo que aconteceu com o Vasco da perna longa. E o que não está acontecendo lá embaixo? O Santos, por exemplo, não ganha 3 jogos, o Vitória já vem de 2 derrotas, o Fortaleza nos últimos 5 jogos só ganhou 1, aquela coisa toda. Esse o time vai marcando passo. O Red Bull chegou a 4 derrotas consecutivas ontem, Atlético Mineiro e Internacional empataram 0-0, Ronald São Paulo foi expulso, porque reclamou da expulsão do Vitor Hugo, aquela confusão. A arbitragem, não precisa nem falar aqui, todo jogo ela chama a atenção. Raros são os jogos em que ninguém fala do árbitro da partida. Mas vamos seguindo aí. Palmeiras e Flamengo, cabeça a cabeça na briga pelo título, restando 8 jogos para cada time, para esses dois. Para outros times aí faltam 7 jogos, né? Já estão com 31 jogos realizados e ainda tem muita coisa para acontecer. E a CBF vai ter que mexer nessa tabela aí, Nicolino, porque o campeonato está programado para acabar em dezembro. Só que no final de semana da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo não poderão jogar. Né? Como é que vai fazer? Não dá para antecipar porque tem jogo quarta-feira. E tem o Atlético Mineiro que vai jogar a final da Sul-Americana. Vamos esperar aí que a CBF vai ter que fazer algumas mudanças aí. Tá, eu acho que a CBF vai obrigar todo mundo a jogar. Não quero saber se você jogou quinta, joga domingo, de ressaca. Joga aí, que não tem data, viu, Antônio Carlos? Não tem data, porque tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, depois do Campeonato Brasileiro. Então não dá pra falar assim, vamos esticar uma semaninha até 10 de dezembro. Não, porque 10 de dezembro vai estar comendo pau na Copa do Brasil. Aí dá para conciliar, ver alguma coisa, jogo quarto e domingo. A CBF falou, vamos antecipar aqui, porque se algum time brasileiro for campeão de Libertadores, ele vai para aquele torneio intercontinental, e vai, o Palmeiras ou o Flamengo. Um dos dois vai disputar o torneio mundial, intercontinental, sei lá como é que chama agora, no final do ano, que já começou, já tem o PSG garantido na final, já tem time do México, time da sei da onde, e o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois estará lá. Então, como é que vai fazer aí em relação ao Campeonato Brasileiro? Vai apertar a coisa para o final do ano. É isso, vamos acompanhar. A Série B tá sensacional. Antônio Carmo, 35ª rodada, termina hoje com 2 jogos. Hoje tem o Novo Horizontino Tigre, que pode voltar para o G4, é só ganhar, só como se fosse simples, né? Para o Novo Horizontino, nada é fácil nessa reta final. Vamos aos resultados. Sexta-feira o Coritiba empatou com o CRB 0-0, mau resultado para o Coritiba no Couto Pereira, mas se mantém ali na liderança. O Coritiba hoje está a 6 pontos
do quinto colocado. Tem 9 pontos em disputar, Antônio Carmo. Então, assim, uma vitória na próxima rodada muito provavelmente garanta o Coritiba já no acesso. Eu acho que o Coritiba já subiu, a gente já falou isso aqui há umas 3 ou 4 rodadas, né? Apesar do tropeço em casa com o CRB 0-0. Atlético Goianiense 2, Paysandu 1. O Criciúma perdeu a chance, hein? Perdeu 2 pontos para a Ferroviária em Araraquara, sexta-noite, no 0-0. O Goiás vai ficando mais distante, perdeu em casa para o Atlético Paranaense num jogo de 6 pontos, 1-0, o Atlético que voltou para o G4. Pode sair hoje se o Novo Horizontino ganhar. O Avaí venceu o Atlético 2-1. O Amazonas, rapaz, acabou com a graça do Cuiabá, que agora está fora, praticamente. Tá? 2-0 para o Amazonas, que está tentando fugir do rebaixamento. Ainda tem chance, tem 2 pontos a menos que o Atlético, e é com quem vai brigar diretamente, já tem 5 a menos do que a Ferroviária. Eu acho que a Ferroviária escapa, a briga vai ser ali Botafogo, Amazonas e Atlético ali embaixo, Antônio Carmo. O Amazonas que foi treinado pelo técnico mais experiente, vamos dizer assim, para não falar mais velho, do futebol brasileiro. Aderbal Lana completa 79 anos no próximo dia 10. O Aderbal que já ganhou tudo lá com o São Raimundo, foi técnico do São Raimundo muitos anos. Isso. Já rodou 79 anos. Aquele técnico clássico, Antônio Carlos. Bonezinho, cigarrinho no canto da boca, né? Politicamente incorreto para os dias de hoje de televisão, tal que a gente já cansou de ver, né? A técnica tinha de técnico que fumava, hoje em dia ninguém fuma mais. Mas tá aí lá, bonezinho, cigarrinho no canto da boca, sentadinho, dando instrução pro time ali na beira do campo, sensacional. O Aderbal Lana conseguiu a vitória e botou o Amazonas na briga de novo. O Remo tomou um gol no último lance, numa bola desviada, Antônio Carmo, em casa, tava subindo, que se ganha, sobe praticamente, né? Perdeu 2 pontos, podia ir a 60, ficou com 58, empatou com a Chape 1-1, mantém ali junto com a Chape a briga pelo acesso no Baenão lotado. E o Operário empatou com o Vila Nova 2-2, jogando em Ponta Grossa. Hoje, América e Novo Horizontino. O jogo é no Independência. O Novo Horizontino tem que ganhar para voltar para o G4, faltando 3 rodadas. Se empatar, fica o Atlético por número de vitórias. E o Botafogo tenta sair da zona do rebaixamento. Se ganhar, sai. Mas pega o Volta Redonda, que se quer alguma coisa, tem que ganhar hoje. Que se ganhar, vai a 37, meu querido Antônio Carmo, e sai também. Tá bom? Alcança o Atlético ali com seus 37 pontos. Na também, verdade, ainda não, porque o Atlético tem 2 vitórias a mais. Por aí. Bom, você falou, tá sensacional, reta final, com muitas alternâncias. O Atlético Paranaense conseguiu uma sequência de 7 vitórias, depois estava 4 jogos sem ganhar, agora volta a vencer com 2 vitórias seguidas, pronto, já está de novo no G4, pode sair hoje, mas vai para a reta final, dependendo apenas dele, né? Para conseguir de novo o acesso, podemos ter 2 times paranaenses subindo, Coritiba e Atlético Paranaense. Aliás, dos 4 que caíram ano passado, o Atlético Paranaense e o Criciúma tem mais chance, né? O Atlético Goianiense não vai voltar e nem o Cuiabá. Então, vamos ver o que fazem esses times aí. A briga ainda está, né? A gente vai tirando, né? O CRB com 52 pontos, tá bom, tá 4 pontos do Atlético Paranaense, que é o quarto, e faltam 9 a serem disputados. Mas pela bola jogada, o Avaí 51, o Goiânia 51, também acho que a gente já tira aí do pacote, né? Ficam 7 times brigando pelas 4 vagas. O Novo Horizontino hoje pega o América Mineiro, Nicolini, que se ganhar hoje escapa de qualquer ameaça de rebaixamento, tem 41 pontos. O empate já tá bom, né? Mas se ganhar, o América Mineiro, que joga bem no seu estádio, escapa de vez do rebaixamento e atrapalha a vida do Novo Horizontino, que precisa hoje, pelo menos, de um empatezinho. Ele vai a 56 pontos, cola no Atlético Paranaense, perde no saldo, no número de vitórias, mas vai para as 3 últimas rodadas ali, juntinho. Então, nós temos ainda bastante coisa para acontecer. E tem os confrontos diretos, né, que foi o que aconteceu em Remo e Chapecoense, Goiás e Atlético Paranaense, aí que o pessoal vai se virando mais. Por exemplo, na próxima rodada tem Novo Horizontino e Remo em Novo Horizonte.
jogo também, como você diz, aí de 412 pontos, para ver quem é que vai conseguir alguma coisa. O Paysandu, matematicamente, já foi rebaixado, né, com seus 27 pontos, não tem mais como escapar. E aí você tem os outros ali naquele campeonato que é frenético, na parte de baixo da tabela também, porque ninguém quer ir para a Série C. É isso. Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e Atlético brigam, um deles escapa. Vamos ver quem vai ter mais garrafa para vender, meu querido Antônio Carmo. Para fechar o bate-papo de hoje, deixa eu mandar um abraço para o Moacir dos Santos, que nos informa o ativo fixo do Burro da Central. A apresentação dia 17. Começo de treinamentos até lá, já deve ter aí basicamente o time base, já para começar a treinar, um mês de treinamento aí, né? Até a parada do Natal. Esse vai ser o planejamento do Taubaté. Pois não. Daqui 2 semanas, hoje é dia 3, acho um pouco tardio, acho que o Taubaté poderia antecipar, cada um sabe onde aperta o seu calo. Então vamos, nesse período, claro que o Taubaté vai divulgando o nome de jogadores que deverão se apresentar, então, ao comandante, ao professor Rogério Henrique, no dia 17. Mandando um abraço para o São Paulino Luiz Daniel, companheiro de armas, como diria o outro grande jornalista, sempre na escuta do bate-papo esportivo. Lembrando que hoje tem convocação do Mister Antônio Carmo. Sorte que eu tô meio fora de forma, tá? Então eu tô aqui amanhã. Olha, se você não fala, eu não sabia. Vamos esperar aí para ver, porque tem 2 jogos, olha, daqueles imperdíveis, pimpões, né? Agora em novembro, aí Brasil e Senegal, e Brasil e mais alguém, não sei quem. Vamos acompanhar os jogos. Encolhendo uma última notícia aqui do basquete joseense. Sexta-feira, a diretoria do São José chamou o Regis Marrelli, deu-lhe o bilhete azul e falou: Regis, obrigado pelos trabalhos, seja feliz, siga adiante. Fez um acordo e entrou com o pé. Acordo. E o técnico com o traseiro, sempre assim. Foi dispensado o técnico Regis Marrelli. No sábado, São José já sob o comando do Cris Amete, que é espécie do Moacir dos Santos no Taubaté, ativo fixo do basquete joseense, foi até campeão paulista, comandando o time na saída técnica em 2014, ganhou lá do Mogi. O Cris Amete comandou o time na vitória sobre o Botafogo, que era esperado, e ela veio no último sábado no ginásio Lineu de Moura. Não sei ainda, Nicolas, São José vai buscar já de imediato um novo técnico. Ele joga essa semana contra o Paulistano em São Paulo, ou se vai deixar um pouco mais o Cris Amete, que é ali da confiança da diretoria, para comandar. Alguma coisa ardeu lá no meio, Nico, não deu certo ali no Clube dos Amigos, ali de Luiz Inácio Messias, de Dalvi Rosa Moreira, isso. Antônio Carlos. Alguma coisa ali, sabe, saiu fora do esquadro, e o pessoal, então, vamos fazer uma mudança aqui. Tem o Dedé Stefanelli, o Dalvi Rosa Moreira e o Luiz Inácio Messias, que comandam ali. Então o Regis Marrelli estava bem, alguma coisa aconteceu, ele sai. Agora foi a sua segunda passagem comandando o São José. Gente boa demais o Regis Marrelli, grande abraço para ele. Segue a vida, daqui a pouco está trabalhando, faz parte do esporte. É isso, Antônio Carmo. Daqui a pouco a gente vê ele num outro grande clube. Tem mercado no NBB. Vamos ficar de olho. Excelente semana para você que só está começando. Semana importante, hein? De jogos importantes. Quinta-feira tem Palmeiras e Santos, Clássico Paulista. Num momento delicado, tem muita coisa para acontecer. E a gente vai contando tudo aqui. Tá bom, Carmo? Um abraço. Tá combinado. Um abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora, 8 horas.